Bom, vamos lá. Você já precisou consultar uma tabela numa versão anterior dela? Você sabia que com Delta Lake você consegue fazer mudanças na sua tabela ou você consegue simplesmente ver uma versão anterior a qualquer momento, desde que você não tenha feito um vácuo, né? Vamos lá. Existe um recurso sensacional que se chama Time Travel do Data Lake, que permite a gente realmente viajar no tempo, numa versão anterior ou num momento também anterior da tabela. Para a gente saber, né, a gente tem um exemplo já feito aqui, para a gente saber para uma determinada tabela como que está o histórico dela, a gente pode usar esse comando, que é describe history, e também existe um comando em Python, tá, que eu acho que vai ser delta table, daí a gente tem que ler esse nome e passar ponto .history. Tem um comando equivalente. O resultado disso vai ser o nosso delta log, que aqui vai ter a versão, o tempo que aquela versão foi criada, né, qual momento que foi criado, e basicamente o que aconteceu, qual a operação que criou aquela versão. Para essa tabela que a gente acabou de criar aqui em cima, onde a gente fez várias execuções, tá? A gente vai ver que teve várias operações do tipo write, o modo era append, fez as estatísticas, enfim. E aqui a gente tem algumas métricas de cada operação. Por exemplo, quantas linhas foram adicionadas em cada operação. E tem mais metadados aqui, tá? Ou seja, com isso, eu consigo entender uma versão, eu consigo ver tudo que tem disponível para mim. Por exemplo, eu sei que eu consigo voltar até esse momento aqui e ver como que a minha tabela estava nesse primeiro momento. Vamos ver como é que faz isso, tá? Se eu selecionar, se eu fizer um select da tabela, ele sempre vai me trazer a versão mais atual que existe. Eu vou mostrar como é que fica isso aqui. Deixa eu colar isso. Pronto. Tá. Então, quando eu executo esse aqui, ele vai me trazer a versão mais atual, que vai incluir todas as modificações que eu fiz até agora. Quando eu passar esse comando aqui, ó, version as of, e passar o número da versão, ele vai me trazer a minha tabela como ela estava naquela versão. E isso, cara, eu uso muito isso aqui, porque às vezes a gente faz uma mudança e a gente tem como que a tabela estava antes, vamos dizer, ontem, e a gente tem a tabela como ela está hoje. E eu conseguia pegar essa versão antiga, comparar com a versão atual e achar justamente o que mudou. Então é bem útil saber disso, tá? Por exemplo, se eu consultar a tabela agora, ela vai me trazer aqui, não sei quantas linhas, talvez 20 ou mais, mas ela vai me trazer todas essas linhas. No caso tem 60, né? E se eu voltar aqui algumas outras versões, talvez a versão, sei lá, 2, eu vou ver que o resultado vai mudando, porque ele vai pegando diferentes versões a cada momento. Pode ver que ele já trouxe algumas a mais, né? Ele já trouxe aqui 3 linhas, se eu seguir mudando a versão, vai funcionar também. E a gente esqueceu de colocar um exemplo, mas eu também posso, ao invés de versão, eu também posso escrever timestamp as of e passar aqui uma timestamp, por exemplo, 2025 07 18, que foi ontem. E eu tenho que passar assim, eu acho.
Deixa eu ver. Ele tá duplicando a aspa. Então, o comando timestamp, ele também funciona nesse sentido. Ele vai me voltar até um determinado momento no tempo. E se eu passar alguma coisa que é inválido, ó, eu sei que até ontem eu tinha 30 linhas. Então, hoje a gente rodou mais algumas vezes e já mudou para 60. E agora, uma questão de prova, né? Existe uma outra forma de escrever esse version as of, que é com @v e um número. Isso aqui é válido, tá? Isso aqui funciona. A gente pode rodar, você vai ver que ele vai trazer a versão 10. E o mesmo, nossa, muito bom. O mesmo também funciona com Python, ó. Aqui embaixo a gente tem a leitura da tabela passando também @v10. Isso aqui eu não sabia. E funciona também com timestamp, né? Do mesmo jeito que você passou ali timestamp off, se você passar um arroba, v, o timestamp, também deve funcionar. Será que não seria @t? Deixa Ou é eu só... dar um coisa. Mas eu acho que seria V mesmo. Arroba v, timestamp. Nossa, meu negócio tá muito lento. Ainda bem que a aula tá toda pronta. Eu até tirei o meu pra ver se impactava. Como? Deixa eu ver se T funciona, senão eu vou colocar um V. Talvez. Eu tenho que lembrar como é que é escrita. Eu tô achando aqui, eu achei aqui, só que ele pega com o caminho da tabela. Então ele é externo, a gente passaria o path, a arroba e o timestamp. Ou timestamp. Ah, tá, só o arroba. Isso. Ah, tá, boa, boa, boa. Esse seria o nome da tabela, arroba e o time. Mas Tá. aí iria funcionar para tabela externa. E sem a aspa. O Sem arroba aspa. direto. Isso. Bom, por que não? Tenta tirar o separador. Acho que vai passar Ah, tá. completo ali, tá vendo? Tem os segundos. Então, aqui, dia, A hora, hora, 10, minuto 10, 10 segundos. segundo, 00. Mais os 3 zeros, né? Milissegundo. Nossa, foi. Mas o que Fácil. acontece? A gente Agora, voltou muito no bom. dia de ontem, nessa hora. Depois a gente tem que apagar porque não vai funcionar na hora de gerar o caderno. Mas você viu que a gente consegue voltar no tempo dessa forma aqui, né? Esse aqui é no tempo, e quando a gente colocar o Vzinho ali na frente, é a versão. Conversão. Legal? Bom, vamos para o próximo tópico. Nossa, tinha um negócio no meu café. Vamos lá. Você já teve uma consulta numa tabela delta que demorava horas, né? Você deixava o cluster horas e horas rodando, e se alguma coisa falhava, você tinha que começar de novo. E talvez a única forma de resolver isso
era um comando muito simples que se chama o optimize, e a gente vai ver também outras formas, que é o zorder, por exemplo. No Delta Lake, o comando optimize, ele compacta pequenos arquivos em um arquivo grande. Isso às vezes até é difícil de explicar para as pessoas, mas se você voltar, né, e ver todo o conceito do Delta Lake, onde a gente tem uma pasta que se chama, né, o Delta Log, e a gente tem vários arquivos Parquet, se a gente começa a ter muitos pequenos arquivos, sempre que a gente vai ler a nossa tabela, a gente precisa ler todos esses arquivos. Isso é um processo que gasta mais tempo e é geralmente a causa das demoras quando a gente está processando alguma tabela. O que o Optimize faz, ele vai ler esses arquivos e ele vai compactar eles num único arquivo ou em menos arquivos, porque o Parquet ele é altamente eficiente para leitura, porque ele é colunar, ele também tem um índice lá dentro, ou seja, é muito eficiente usar esse comando. Por exemplo, nos exemplos anteriores, a gente estava trabalhando com essa tabela que se chama tabela concorrência. A gente fez esse comando optimize, que é bem simples assim, e ele vai nos trazer essas métricas aqui de resultado. Nesse exemplo, ele removeu 11 arquivos e ele só adicionou um, ou seja, né, ele pegou esses vários e transformou num só. E isso é muito bom, porque tudo bem que nesse nível aqui, né, a diferença que a gente vai sentir, ela é muito pequena. Mas quando a gente fala em milhões de arquivos, aí realmente o jogo muda, tá? Então, muito importante, tá? E aqui é uma demonstração simples do que acontece fisicamente com esses arquivos. E uma outra forma de otimizar é utilizando o zorder. O que o zorder faz, né? É que nesse caso aqui a tabela é muito pequena, né? Mas o zorder, ele além de ter essa compactação, ele vai criar uma forma de índice, onde ele diz que cada um desses arquivos, eles vão estar meio que... Imagina assim, ó, tem uma lista de todo mundo que mora na cidade. E daí alguém fala, cara, tá muito difícil pesquisar, porque quando eu quero alguém com a letra L, eu tenho que ler toda a lista. Será que a gente não consegue ordenar em ordem alfabética? É basicamente isso que o zorder faz. Claro que em alguns casos ele ainda vai manter tudo no arquivo só, mas, né, se ele, por exemplo, decidir, ele pode separar um arquivo para todas as pessoas com a letra A, outro arquivo para todas as pessoas com a letra B, né? Ou pelo menos ele vai dizer que esse arquivo tem nomes que vão do A até o L, e daí no outro vai L, M, N, e daí o outro vai do M até o Z. Então eu sei que se eu estiver fazendo uma consulta e for com a letra F, ele só vai precisar ler aquele arquivo, ou seja, ele consegue fazer um data skipping. Nesse caso, a gente já tinha otimizado a tabela e a gente utilizou o zorder de novo